o site aqui carregar que eu passo para vocês. O Goiás ele tem o próximo jogo com o Amazonas. Tem a possibilidade também, por exemplo, ou do Sport tropeçar nessa rodada contra a Chapecoense em casa. Acho difícil, a Chapecoense de fato é um time bem limitado, mas eu confio mais na Chapecoense jogando fora do que em casa. Não sei se vocês vão concordar comigo em relação a esse ponto. E também tem o jogo do Ceará. É o Ceará que na última rodada também venceu. É um time que, assim como o Goiás, começa mal a Série B. Tem aquele momento de oscilação, parecia que ia empacar no meio de tabela. O Ceará tem um Botafogo de Ribeirão Preto fora. Não é um jogo fácil também. Esse jogo acontece na terça-feira. Acho que a grande vantagem seria, de fato, o Botafogo vindo de uma fase positiva. Não seria uma surpresa, por exemplo, o Ceará perder esse jogo, tá? Não seria. O Botafogo tem 42, venceu o último jogo contra o Brusque no finalzinho. E se vencer esse jogo contra o Ceará, ele chegaria aos 45 pontos e não teria mais nenhum tipo de chance de cair para a Série C. Tá? Então a rodada pode ser boa para o Goiás. Tá? O site aqui da UFMG não carregou, gente. Me desculpa, calma aí. UFMG, chance Série B. Chances pontuação. Série B. O site deles tem hora que sai do ar, isso aqui me dá uma... Vamos ver aqui. Eu vou pegar uma na abertura dessa rodada, tá? Abertura da 36ª rodada, para trazer aqui o número para vocês, sem influenciar essa vitória do Goiás, né? Porque senão pode acontecer do Goiás vencer, ok, mas se os outros não pontuarem, né? A chance também fica igual. Antes da rodada começar, o Goiás ele tinha mais ou menos 2% de chance, tá, de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, segundo informações do Globo Esporte. Com 63 pontos hoje, as chances não são altas, tá? Mas ainda assim, com 63, a chance é maior de subir do que de ficar na Série B. O Globo Esporte ele dava para o Goiás 2,53%. É muito pouco, né? E para o Ceará, por exemplo, 35 após a rodada de número 35. O Operário, por exemplo, ele tinha, né, 0,15% de chance de chegar à elite do futebol brasileiro. A grande questão é que o Goiás ele empacou em um momento da temporada e os clubes, por exemplo, o Mirassol, o Novo Horizontino e o Sport, eles tiveram uma sequência assim, de vitórias, um atrás do outro. Então, foram clubes que se consolidaram ali naquela parte de cima e pareciam que já tinham subido, né? Principalmente, eu volto a dizer, o Sport estava muito bem encaminhado. O Goiás ele parou no tempo e viu o G4 cada vez se distanciar mais. Isso é complicado, né? Mas tem uma questão que o torcedor ele pode se apegar, que é no aspecto de quando se trata de Série B, a gente não pode negar. O Goiás tem sorte pra caramba, tá? O Goiás ele tem uma camisa pesada, ele é esse clube, por exemplo, de chegada, tá? O Goiás ele tem essa característica. Não são todos os clubes que têm isso. Por exemplo, o Vila Nova, tá? Não tô aqui tirando sarro, não, é apenas um fato. O Vila Nova, quando chega no momento decisivo, ele amarela, tá? Em reta final, em decisão, você pode ver que o Vila ele não consegue se preparar bem para isso. O Goiás, pelo contrário, até aquela brincadeira, fala, pô, a gente falou muito isso em 2018, em 2021 também, a Série B tá expulsando o Goiás, né? Esse ano, eu ainda não vou falar isso, mas se o Sport perde esse jogo para Chapecoense e o Ceará pelo menos empata, meu amigo, as últimas rodadas vão ser assim, de deixar o torcedor de fato com o coração na mão. Pontuação, deixa eu ver se eu acho isso aqui agora. Parece que o site carregou, ó, vamos lá, vamos torcer. Classificação para a primeira divisão por pontuação. Tá difícil, viu? Tá difícil. O ao vivo tem esse problema, né? Se um site não te entrega, você fica na mão. Vou ler aqui alguns comentários de vocês também. O Carlos Eduardo fala que agora é secar, né? O Mirassol. Tem o Mirassol também, né? Tem o Mirassol contra o Avaí. Apesar que o Mirassol... Não, foi o Novo Horizontino que venceu aquele jogo com o Guarani fora, né? Olha, o time do Avaí é bem montadinho, viu? Também não me surpreenderia uma vitória do Avaí nesse jogo, não, tá? Não me surpreenderia. Mais um superchat do Esmeraldino Boladão, um abraço aí pra ele. Ele falou, o Bila se ferrou, só sobrou Goiás na briga. Vamos subir, verdade. Subimos, né? Ele falou. O Vila, cara, é sempre assim, né? É uma coisa que chega a beirar a insanidade. E eu confesso pra vocês que eu não imaginava isso nesse ano, tá? Eu pensei que o Vila, assim, subir é complicado, né? Umas 10, 12 rodadas atrás eu tava, assim, meio receoso. Já chegou nessa reta final, já sabia que ia dar uma amarelada, mas depois que o Goiás perdeu o clássico na Serrinha, meu amigo, a pressão, a desconfiança e o Vila com aquele tanto de jogo em casa, eu achei que ia dar ruim, tá? Eu achei que ia dar ruim, mas que bom. E pelo menos, claro, se o Goiás ficar, por exemplo, em quinto e o Vila Nova em sétimo,
não é motivo de se comemorar também, né? Se o Goiás subir, aí sim, você pode zoar e tudo, só que pelo menos, ok, o Goiás é um clube maior, o Goiás sempre teve expectativas maiores, o orçamento também é maior, só que o enredo da temporada, ele também criou a sensação do torcedor do Goiás que ele estava muito atrás, né? Estava muito atrás, o torcedor também ficou magoado, porque convenhamos, né? Aquela questão, a melhor campanha da história do Vila Nova em um campeonato brasileiro talvez tenha sido um oitavo colocado, se eu não estiver enganado, do ano passado. A pior campanha da história do Goiás foi um 13º em Campeonato Brasileiro da Série B, né, aquele ano de 2016. Então, não tem como você comparar os dois clubes, tá? Sendo honesto aqui com vocês. E tem a questão da rivalidade. O Goiás ele não pode se equipar ao Vila Nova, tá? Mas se tratando de uma mesma competição, o Goiás que perdeu os dois, né, perdeu em casa, perdeu fora, o torcedor ele fica pelo menos um pouco menos decepcionado, tenta curar um pouquinho essa ferida, ficando um pouquinho à frente, tá? Acho que isso, sim, é um objetivo para os jogadores, o próprio Wagner Mancini mencionou isso nas suas coletivas, não acho que seja errado, não, você ter um objetivo de ficar à frente do seu maior rival, mas em termos de se equiparar, o Goiás não pode fazer isso, tá? Agora sim carregou, finalmente, o site da UFMG, olha, 63 pontos, gente, dá 73% de chance de subir, é muita coisa, tá? É óbvio, não é 90%. Por exemplo, com 64, o Goiás teria chance, ou qualquer outro time, de 90% de chegar à elite do futebol brasileiro. Com 61, só tem 25%. Então, assim, ou o Goiás não pode fazer 62, né? 62 pontos, o Goiás chegaria a 53% de chance de subir. Ou o Goiás empata uma e vence outra, né? Ele chegaria a 61 no máximo. Ou ele vence uma e perde a outra, chegaria só a 60, aí já não tem chance. Ou venceria as duas chegando a 63. Não tem como, basicamente, o Goiás, no cenário mais otimista, assim, né? Ele chegaria a 63 e não 62, matematicamente falando. E 73% de chance, cara, é uma chance alta. Eu falei, se tudo der certo agora, se o Sport perde e o Ceará também perde, essa chance aumenta, com toda certeza. É uma chance boa, viu? É uma chance boa. Sobre a sequência do Sport, eles têm agora a Chapecoense em casa, né? A Chapecoense em casa. Depois a Ponte Preta fora. A Ponte não tá bem, mas assim, é reta final, tá? Pode acontecer alguma coisa também. E o Santos em casa na última rodada. Se o Santos já for campeão, é um jogo que pode ser ruim, né? Eu acho difícil o Sport não pontuar nessa sequência. Acho que pelo menos, sendo franco aqui com vocês, eu acho que o Sport faz pelo menos 4 pontos, tá? Nessa sequência. Muito difícil fazer menos. Se o Sport faz 4 pontos, ele chegaria, por exemplo, a 63 cravados. E teria 18 vitórias, né? 18 vitórias com um saldo de gol de 15. Ainda assim, o Goiás poderia tirar o Sport, tá? Vamos colocar assim um resultado. O Sport, sei lá, vence a Chapecoense agora, perde para a Ponte Preta fora e empata com o Santos em casa na última rodada. O Sport chegaria a 63, se o Goiás vencer todos, ele passaria o Sport. É uma possibilidade. Já falei a possibilidade do Novo Horizontino também, que é o último rival do Goiás. Então isso é bom, né? O Goiás já tem um confronto direto. Então, se o Novo Horizontino perde para o Paysandu na próxima rodada, meu amigo, vai ser assim aquele enredo, aquele enredo de filme. E o Ceará? Olha, a sequência do Ceará também não é difícil. Tem esse Botafogo agora, né? O jogo fora de casa. E tem o América Mineiro em casa, o América um pouquinho já desmobilizado, vamos ver, seria até bom o América ganhar nessa rodada para dar um gás, né? Para dar um gás aí no sonho ainda do acesso. É difícil, mas quem sabe, né? Eles perderam na última rodada e agora tem na terça-feira o Ituano. Seria bom para o campeonato se o América vencesse o Ituano já agora. Deve vencer nessa próxima terça-feira. E o último jogo do América é contra o Ituano. Então a tabela deles, o América, beleza, é difícil subir com 61, a chance é quase de 10% só. Só que eles ainda, com certeza, vão acreditar. E tem essa questão do julgamento do jogo do Goiás, acho que não vai pra frente não, mas né, o campeonato você tem que, enquanto tem bambu tem flecha, né, como diria o Everaldo Marques. E o Ceará depois, tem o América e o Guarani fora. São 2 jogos fora de casa, tá? São 2 jogos fora de casa, isso é bom. O Ceará hoje ele tem 57, igual o Goiás, só que tem um jogo a menos. Então, assim, o Ceará, eu acho que o Ceará também vence 2 aqui, viu? Também não me surpreenderia, por exemplo, uma vitória contra o América e contra o Guarani, por exemplo, ou contra o Botafogo. Mas também, 4 pontos nessa sequência também não seria assim, uma aberração. Eu não estou fazendo uma conta aqui só beneficiando o Goiás, né? Com 60 e... Vamos colocar que o Ceará vença 2 também. Ele chegaria a 63. O Ceará tem 17 vitórias.
Aí tem uma questão, né? Como o Ceará tem 17, o Goiás também, se ele vencer só mais duas, né, vamos colocar assim, ele chegaria a 19 vitórias. O Goiás no máximo chegaria a 18, mesmo o saldo do Goiás sendo ainda positivo em relação ao Ceará. Então, se o Ceará vencer só mais uma e chegar a 18 vitórias, o Goiás conseguir engatar essas duas sequências também, o Goiás poderia passar o Ceará, eventualmente, em um final de campeonato, né? E o outro é o Mirassol já mais complicado, né? O Mirassol ele já tem 18 vitórias, então ele já tem aquele limite do Goiás, né? Em termos de vitórias, o Goiás poderia chegar no máximo a 18, mas em termos de pontos, o Mirassol ainda tem 62. O saldo de gol deles é 15, o Goiás é de 19. A sequência do Mirassol não é fácil. É o Avaí lá em Santa Catarina, o Operário lá no Paraná. Então, assim, se o Mirassol perde esses dois, quem sabe? E a Chapecoense em casa na última rodada. Enfim, esse campeonato não está decidido. Viu? Sendo bem honesto com vocês. Se fosse para mim, apostar seu dinheiro agora. O que deve acontecer? Olha, eu acho difícil tirar hoje o G4 os clubes que estão lá dentro. Sendo honesto aqui com vocês, acho que a tendência natural é dos que estão lá subir. Só que tem essa questão da pressão. Eu volto a dizer, o Sport no ano passado ele deu uma pipocada bem nessa reta final. Então, é claro, os jogadores, os torcedores, eles lembram disso. Isso pode influenciar em uma reta final. O Mirassol, por exemplo, e o Novo Horizontino jogaram bem essa Série B, né? Dentro de campo merece, mas são clubes, por exemplo, que nunca passaram por isso. Né? O Goiás, muito pelo contrário, o Goiás, o Ceará, o Sport também, ele conhece o caminho das pedras. Enfim, é o que a gente pode torcer, analisar esse campeonato, mas não tem nenhum garantido. Tá? Em exceção aí ao Santos, o Goiás não passaria o Santos. Tá? O Goiás ele chegaria, o Santos já tem 65 pontos, né, e 19 vitórias, não tem como o Goiás passar o Santos, então é um que não compensa a gente colocar aqui dentro dessa nossa análise. Então, para finalizar, o FMG dá aí 63%, 63 pontos, o clube tem 73% de chance de chegar à elite do futebol brasileiro, é o que o Goiás precisa fazer, tá? Independente se ganhou, se o Ceará ganhou, perdeu, não importa, o Goiás tem que chegar nesses 63 pontos e vai saber, né? Em campeonato a gente já viu de tudo, regulamento, enfim, tem que fazer a nossa parte primeiro antes de olhar para o lado. E lembrando, para você fazer a sua aposta é com a SeguroBet, no jogo contra o Amazonas, na próxima rodada, você encontra na SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia, com até 375% no valor dos seus 3